Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Segunda-feira estamos iniciando mais uma semana, terceira semana do Advento. Estamos cada vez mais próximos de celebrar o mistério da encarnação, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês me desculpem um pouco aí, né, quem está em algum lugar com calor, né, aqui está muito frio, preciso estar bem agasalhado. Mas para mim é uma grande alegria e satisfação poder estar aqui com você mais uma vez para que a gente possa meditar juntos o Santo Evangelho. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 27. Mateus capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me respondestes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos que do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista por conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esses dias nós estamos observando, há 2 domingos, o protagonismo de João Batista. Lembra que no Evangelho de ontem, Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher é semelhante a João. Deu para ele um dos melhores elogios do Novo Testamento. Imagina, o Filho de Deus elogiar esse grande homem que é realmente São João Batista. E hoje, as autoridades religiosas chegam aqui para Jesus para colocá-lo em maus lençóis. Uma pergunta muito capciosa. Com que autoridade você está fazendo tudo isso? Eles queriam encontrar um motivo para poder condenar Jesus. Eles perseguiam Jesus, porque com toda a autoridade funcional que eles tinham, espiritual que eles tinham, eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. E isso gerava muita inveja, gerava muita revolta. Então eles ficavam tentando arranjar alguma coisa que pudesse dar motivo, dar razão para que eles condenassem Jesus. E eles fazem essa pergunta, né? Só que Jesus não responde. Jesus lança uma outra pergunta. Vocês sabem, eu já preguei um retiro sobre isso, né? No Evangelho, Jesus ele faz mais pergunta do que recebe pergunta. Eu já preguei um retiro de 3 dias sobre isso. Jesus ele faz mais perguntas do que ele recebe perguntas. E ele faz essa pergunta: e aí? O batismo de João era do céu ou da terra? E eles param ali. Burro eles não eram, né? Assim, eles eram inteligentes. Se disser que é do céu, vai dizer: por que vocês não receberam, se é do céu? E se disser que é da terra, né, o povo pode se revoltar. Aí eles foram lá, rabinho entre as pernas, né, e disseram: não, a gente não sabe. Pois Jesus, depois também não vou responder. O que a gente pode aprender com isso, meu povo? A gente hoje vive numa cultura onde nós precisamos de respostas imediatas. Onde a gente quer tudo mastigadinho, a gente quer tudo explicado, onde a gente quer tudo muito explícito, muito claro, muito objetivo. Essa sociedade pragmática, racionalista, onde a gente quer ter resposta pronta para tudo. Apertou um botão, chat GPT, eu quero isso, isso, isso. Aí, tá tudo ali. As coisas de Deus não são assim. Nem tudo precisa ser dito. Muitas vezes nem tudo precisa ser explicado.
A gente precisa desse direito, sagrado direito, de muitas vezes não ter resposta para tudo. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação. Você perdeu um filhinho, criança, você de repente, uma pessoa tão saudável, né, cuida tanto da saúde, de repente aparece com uma determinada doença. De repente o casamento estava mil maravilhas e apareceu uma traição. Porque eu estava vivendo isso assim, 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 de repente veio a decepção. Por que Deus? Por que Deus? A gente começa a perguntar, né? E eu costumo dizer para muitas pessoas, em momentos de grande sofrimento, uma frase de Madre Teresa. Madre Teresa dizia que existem alguns porquês que a gente só vai entender mesmo quando a gente estiver lá no céu. Eu não sei porque que criança sofre tanto. Tem crianças que sofrem, crianças que têm câncer, crianças que perdem os pais prematuramente. Eu não sei muitas vezes porque que tanta gente boa sofre tanto, né? Tem alguns porquês que eu não sei responder. Quando chegar no céu, eu vou perguntar para Nosso Senhor. E tudo bem, a gente não precisa ter resposta pronta para tudo. Às vezes tem gente que chega para mim e começa a fazer tantas perguntas e o que eu souber, eu respondo, né? Mas o que eu não souber, desculpa, eu não sei te dizer. Então Jesus, ele se permitiu não responder essa pergunta. Nós sabemos, a autoridade, ele é Deus. É a autoridade de fazer, porque ele é filho de Deus, ele é Deus, então ele pode fazer. A autoridade vinha também do seu testemunho. Ele não era somente alguém que dizia, que cobrava dos outros. Ele fazia também o que ele mesmo pregava. Nós sabemos. Mas Jesus fez questão de não explicar. Essa história de ficar explicando tudo, né? A gente adora explicar tudo. Porque se eu não disser, vão dizer isso. Se eu não explicar, vão falar isso. A gente fica refém do achismo dos outros. E muitas vezes essa tentativa de ficar agradando os outros o tempo todo, você acaba desagradando a Deus. Você acaba se desfigurando na sua personalidade, na sua espiritualidade. Então, nem tudo precisa de resposta, tá? Acontece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.